Olá, meus amores, graça e paz seja com todos em nome do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de raiz tem brotado aí dentro do seu coração? Quais tipos de raiz você tem permitido crescer aí dentro? Raízes de amargura, raízes de vida, de vitória, raízes de dor? Quais tipos de raiz você tem permitido crescer aí? Quais tipos de raiz você tem alimentado aí dentro do seu coraçãozinho? Quais são elas? Vamos à palavra do Senhor? Hebreus 12, a partir do versículo 14, vai dizer o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Antes de continuarmos falando sobre a raiz de amargura, se inscreva em nosso canal, amados. Deixe seu like, seus pedidos de oração, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos. Seja um parceiro aqui desse canal. Venha ser restaurado pelo Senhor, restaurada pelo Senhor, venha ser curada, venha ser limpa. Edifique a sua vida aqui nesse canal. Aqui tem muitas bênçãos para você, tem palavra de vida e de vitória. Amém? Vamos continuar. Essa palavra aqui é bem clara quando ela vai dizer para nós: segue a paz com todos. Busquem a santificação para que você veja o Senhor. Tenha cuidado para que você não fique sem a graça de Deus por causa da raiz que está brotando e que você está alimentando aonde? Aí dentro do seu coraçãozinho. Essa raiz, ela pode também contaminar outras pessoas. Então, uma raiz de amargura só pode produzir um fruto amargo. Quando uma pessoa tem uma amargura no coração, geralmente suas atitudes, amados, e palavras serão amargas também. Isto, obviamente, fará mal a outras pessoas que convivem com você. A amargura, amados, ela pode vir de várias formas quando sofremos alguma derrota. Quando sofremos a perda de um ente querido, a perda de um cônjuge, a perda de um filho, de um trabalho, ela pode vir de várias formas. Quando uma expectativa não é atingida, também pode ser algo mal resolvido dentro do coração de uma pessoa que fica ressentindo e trazendo sabor à sua vida com isso. A amargura, amados, ela é a desconfiança que resulta num ressentimento intenso ou uma hostilidade contra os outros. A Bíblia nos ensina: livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como toda maldade. E ela continua dizendo para nós, ensinando como a lidar com essa tal amargura e seus frutos. Sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4, 31, 32. Guardem aí, leiam depois, busquem entendimento dentro da palavra do Senhor. Ela é o nosso manual de vida, ela é o nosso manual diário, ela é quem nós devemos ruminar dia e noite para a nossa vida. A amargura, amados, é o estado emocional que uma pessoa está sofrendo e ela tem raiva e quer que todos os outros sintam a mesma dor que ela está sentindo. É por causa dessa necessidade de fazer as pessoas sentirem a mesma dor que ela acaba atacando de uma maneira passiva ou agressiva a outra pessoa. O versículo 15, ele explicitamente diz para nós que a amargura vai nos contaminar. Isso significa que ela nos contaminará. Contaminará o nosso interior. Em vez de fluir rios de água viva, rios de bênção, rios de vitória, rios de
de formosura, vai fluir rios de amargura dentro de nós. Vai contaminar tudo que tem dentro de nós. A Bíblia é muito clara que a amargura é algo que deve ser evitado a todo custo, porque ela vai destruir totalmente a relação com a nossa família, com os nossos amigos, especialmente com Deus preciosos. Nada mais é a amargura do que ela estar ligada com a falta do que de perdão. Olha só, você se lembra da parábola do credor incompassivo? Mateus 18, do 21 ao 35, vai nos dizer, quando Pedro perguntou, ele teve a coragem de perguntar para o Senhor: Mestre, quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? 7? O Senhor disse para ele: 7 é pouco, 70 vezes 7. O reino de Deus, amados, é como um rei que decide acertar as contas com os seus serviçais. Certa vez, trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão volumosa, então o rei ordenou que o homem, a esposa, filhos e bens fossem leiloados no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com o companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou no pescoço do ser e ordenou: pague-me agora o que deve. O pobre homem lançou-se também aos pés dele e implorou: dá-me uma chance, pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou para a cadeia com a ordem de só ser solto depois de pagar aquela dívida. Olha só. Mas aquele homem não ficou por menos. Alguns presenciaram a cena e ficaram revoltados e relataram ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta. Disse a ele: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia, e você não teve misericórdia diante das súplicas do seu companheiro. Sabe, ele mesmo tinha sido perdoado. Ele mesmo tinha deixado de pagar o equivalente a 300 toneladas de prata, mais ou menos, em certas versões bíblicas. Mas ele não podia perdoar as 100 moedas de prata. Mas por quê? Por causa do quê? Por causa da amargura do coração dele. Ele estava zangado e consumido com o fato de que o servo lhe devia o quê? Algo. Mas era porque ele devia 100 moedas de prata? Não. Era simplesmente porque ele devia. Porque ele mesmo tinha sido perdoado. As pessoas que guardam amarguras no coração pensam que os outros lhe devem alguma coisa e eles vão o quê? Eles vão exigir que eles paguem um preço, não importa como, não importa o que, não importa a quantidade, não importa de que forma, ele vai exigir que o outro pague. O resultado é que eles se tornam atados e tão focados em suas próprias vidas e não podem ver além do que está na sua frente. Uma das razões que a amargura é tão perigosa, ela ameaça arraigar-se e ela começa a crescer e ela começa a se espalhar. E espiritualmente, amados, ela contamina o nosso coração, ela contamina a nossa mente, mesmo antes de perceber o que está acontecendo com a gente, já contaminou. Nossa natureza pecaminosa, nossa natureza humana, faz com que seja muito fácil racionalizar e justificar por abrigar sentimentos de mágoa ou de rancor contra quem quer que seja. Quando sentimos que eles fizeram algo mal ou nos maltrataram, pronto, é o suficiente. O mundo está cheio, amados, de pessoas que não sabem lidar com a mágoa antiga, com o ressentimento antigo. O mundo está cheio de pessoas que ficam ruminando o passado, não perdoam, não se perdoam, não liberam perdão.
não esquecem e ficam buscando somente no passado. O passado, preciosos, já passou. O amanhã, o futuro, não existe ainda. O presente é agora. Viva o hoje, plante hoje para colher amanhã. Por isso, eles ficam buscando coisas para criticar, encontrar pessoas, sabe? Encontrar pessoas como meios de justificar a forma que eles se sentem. Você já conheceu pessoas que são super críticas? Tudo eles criticam. Geralmente, amados, estas são pessoas que guardam amargura em seu coração. Elas sabem como manipular tudo que está à sua volta, até que as pessoas agem da maneira que elas querem. E quando reagimos, isto justifica ainda mais a sua amargura e os esforços para nos controlar. Quando permitimos voluntariamente que as raízes de amargura cresçam em nossa vida, é como abrir a porta para o inimigo. Pensem nisso. A Bíblia nos diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Tiago 4:7 nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, fugirá de vós. As pessoas que guardam amargura nunca se culpam por qualquer coisa que não dá certo. Elas estão sempre culpando outras pessoas, semelhante ao hipócrita farisaico, lembra? Que nunca se culpa também. A Bíblia é tão prática e clara, preciosos, que se tomarmos o que Deus nos ensina sobre a superação da amargura e o aplicarmos, podemos ser libertos desta escravidão, desse jugo. Deus nos encoraja todos os dias a lidar com isso, como Paulo escreveu: livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como toda maldade. Entendem? Então, se nós nos encaixarmos a palavra do Senhor, lermos, nós vamos sempre entender. Paulo está descrevendo uma série de emoções aqui, que se associam com a amargura, compreende? Quando a amargura está criando raízes em nosso coração, geralmente a ira também está. Uma vem na sequência da outra. O mesmo acontece com a gritaria, com a calúnia e com a maldade. Uma maneira de acabar com a amargura do nosso coração é orar, amados, pelo nosso ofensor. Como cristãos, temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, portanto, precisamos viver em uma relação de proximidade com Ele, para não entristecê-lo. Efésios 4:30. Vou deixar os versículos para vocês poderem ir se baseando e ir buscando na palavra. Devemos ser preenchidos, amados, e controlados pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita a não satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne, mas sim produzir o quê? Os frutos da justiça em nós. Efésios 5:18 e Gálatas 5:16. Uma vida cheia, amados, do Espírito Santo não é exclusivamente passiva. Temos que desempenhar um papel ativo, onde lutamos diariamente o quê? Contra os desejos da carne, que todos os dias nos tentam. Nos rendemos ao Espírito Santo em obediência à palavra de Deus. Todas as pessoas que guardam, preciosos, a amargura são orgulhosas, e o orgulho sempre divide. Podem observar isso. Sabe? Lembrem-se, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus, não aos olhos somente do ser humano. Quem mais importa é Deus, o que Ele está vendo a seu respeito. Façam todo o possível para viver em paz com todos, mas, para o Senhor, façam o que é bom e correto aos olhos dEle. Nunca procurem vingar-se. Deixe isso com Deus. Deixa com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:17-19. Não é à toa, preciosos, que a Bíblia fala de a raiz de amargura.
pois ele nasce e vai crescendo até destruir a nós mesmos e, detalhe, as pessoas que estão ao nosso redor. A amargura, preciosos, na palavra do Senhor, ela tem um significado de gosto ruim, amargo como fel. Como aplicação prática, isso nos leva a entender que a amargura é algo difícil de conviver. Na realidade, é insuportável. Ela chama de raiz de amargura, por quê? Porque quando ela é alimentada, traz consigo outros males graves. Ao alimentar a amargura em seu coração, amados, prestem bem atenção. Caim mata seu irmão Abel. Um exemplo clássico para nós de uma pessoa que permitiu que a raiz de amargura crescesse em seu coração, até dar o quê? Um fruto mau a Caim. Caim gerou, ele deixou acontecer aquilo. A situação dele e de seu irmão Abel, você já conhece. Abel deu uma oferta como capricho a Deus, com capricho a Deus, mas Caim não teve o mesmo cuidado e ofertou uma coisa qualquer ao Criador. Quando Caim viu que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a sua oferta, então ele ficou o quê? Irado. E ele começou a permitir que a raiz de amargura crescesse em seu coração. Gênesis 4, 3-5. Olha só, o que nós estamos plantando, aliás, o que nós estamos permitindo? Caim teve algum tempo ainda para tratar da raiz. Aquela raiz que estava ficando forte em seu coração, antes de cometer o homicídio. Repare que até nisto, o Senhor permitiu um tempo. Até isso. Repare no aviso de Deus, que Deus deu a ele. Ele teve tempo e ele teve o quê? Oportunidade. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja o quê? Conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6-7. Então eu pergunto, será que se Caim tivesse dado ouvidos ao que Deus disse e eliminasse a raiz de amargura do seu coração o quanto antes, teria matado seu irmão Abel? O que você deve fazer com a raiz de amargura é arrancá-la do seu coração. Rejeite ela e cuide-se e não alimente-a mais. Desvia do mal. Não permite na realidade que ela te contamine. Não permite na realidade que ela contamine o seu coração e ainda aos das pessoas que estão ao seu redor. Hebreus 10:39. Se continuarmos estudando os capítulos seguintes de Gênesis, nós veremos que os descendentes de Caim acabaram onde? Herdando a inclinação para o mal no seu coração, proveniente da amargura que ele permitiu ser alimentada. Será que, olha só, compensa você alimentar uma amargura sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos? Será que Deus não é Deus para trabalhar em todas as situações? Será que Deus não pode fazer nada por você? Será que compensa você continuar adoecendo a sua alma, adoecendo o seu espírito, adoecendo o seu corpo? Às vezes até desenvolver um câncer, uma fibromialgia por falta de perdão, uma coisa simples, mas que acaba com o dia a dia da gente. Vou te dar um outro exemplo, bem simples para a gente finalizar aí. Nabal. Você lembra de Nabal? Quando ele morreu, depois de sentir uma amargura forte em seu coração também, você lembra dele? A morte de Nabal está registrada lá em 1 Samuel 25, 36-38.
Mas para você compreender como ele sentiu tal amargura que o levou à morte, é necessário ler o capítulo todo. Então eu vou dar uma resumida aqui para você entender. Junto com Davi estavam alguns dos pastores de Nabal, que receberam dele todo aquele cuidado que eles necessitavam. 1 Samuel 25, depois você dá uma lidinha lá. Quando Davi precisou de ajuda com os mantimentos, ele enviou mensageiros até Nabal, para que o quê? Ele pedisse alguns mantimentos. Mas este respondeu a Davi o quê? De forma grosseira e negou ajudá-lo. Davi ficou tão furioso com aquilo e determinou ir até Nabal matar ele. Não só ele, mas toda a família dele. Observem bem lá. Mas a esposa dele, Abigail, soube daquela situação e enviou alguns servos com presentes para Davi. E foi até ele depois, logo em seguida. Nossa, eu vejo aqui uma mulher sábia. Chega a me arrepiar. Abigail rogou para Davi: não fizeste mal a ele, pois era um homem grosso e insensato, e pediu perdão. Davi ouviu a súplica daquela mulher. Davi ouviu a súplica de Abigail e voltou atrás com o que ele iria fazer. Diferente de Caim, por exemplo, Davi não alimentou a raiz de amargura no coração dele. Quando ele ouviu a súplica de Abigail, quando ele ouviu os conselhos daquela mulher. Então veja só o que acontece depois que Abigail voltou para falar com Nabal sobre o que tinha acontecido, sobre aquele ocorrido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de um rei. Ele estava alegre, ele estava bêbado. Mas o que ela fez? Ela nada disse, nada até o amanhecer. Olha a sabedoria daquela mulher. Pena que ainda assim ele não foi sábio. Quando Nabal estava sóbrio, Abigail contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu aquele homem, feriu Nabal e ele morreu. Pimba, morreu. Repare que Nabal só morreu 10 dias depois de ter conversado com Abigail, amados. Um tempo em que ele poderia ter não ter alimentado essa raiz de amargura. Um tempo em que ele permitiu a raiz de amargura crescer no seu coração a ponto de matá-lo. Mas se ele tivesse mesmo achando que ele estava se humilhando, fosse até a Davi se desculpar, não teria lhe custado a vida. Será que teria lhe custado a vida? O que aconteceria se Nabal não alimentasse a raiz de amargura em seu coração após a notícia de Abigail? Se ele reconhecesse seu erro e fosse até Davi pedir perdão? Nabal era insensato, ele era grosso, ele era orgulhoso. E quando ele sabe o perigo que corria e que foi salvo pela vida de quem? Da sua esposa, da sua mulher, isto lhe foi como uma grande humilhação. Olha o tamanho do orgulho. É importante notar que a raiz de amargura nunca anda sozinha. Ela sempre traz consigo diversos sintomas que contaminam quem está à sua volta também. Pode observar isso. Vários outros sintomas. E eu já falei um pouquinho desses sintomas lá em cima. Quem se afasta de Deus tem inclinação a alimentar um coração amargurado. Veja de onde vem a amargura segundo a palavra. Nos revela em Deuteronômio 29:18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Deuteronômio 29:18. A raiz de amargura cresce, amados, no coração quando se tira Deus do centro dele e se coloca outras pessoas, se valoriza a dor da pessoa, coloca um cônjuge, coloca um filho, coloca o trabalho, coloca o carro, coloca a casa, coloca outras pessoas. Quando você deixa isso acontecer,
A raiz de amargura nasce e cresce no coração quando a gente tira Deus do centro dele. Nós temos que estar no centro do coração de Deus sempre e Deus estar no centro do nosso coração. Tire do pedestal do seu coração a raiz de amargura, as outras pessoas, entre outras coisas. Um coração egoísta, ele é como um baú que guarda muitas amarguras. Todos os sentimentos ditos aqui são frutos o quê? De uma raiz de amargura que já está grande no seu coração. Tenha seu foco em Cristo Jesus. Aprenda com o amor dele. E assim você poderá limpar o seu coração de toda a raiz de amargura. De toda a raiz, de todo o problema que está te contaminando e que você deixou isso crescer. Felizmente Jesus deu-nos o exemplo e venceu toda a amargura que poderia ter o quê? Sentida em seu coração. Contra muitos na realidade, pois tinha em seu coração voltado para Deus, nosso Pai. Ele tinha o seu coração puro. Pedro negou, está em João. Judas o traiu, está em Mateus. Seus discípulos o decepcionaram, está em Mateus também. E o abandonaram, também está em Mateus. Mas foi por isso que ele deixou crescer uma raiz de amargura? Dentro de muitas outras coisas, ele também foi capaz de perdoar os seus malfeitores, que o crucificaram e zombaram dele, que está em Lucas 23. Por isso, para que vençamos certas situações que poderiam nos levar e alimentar a raiz de amargura no coração, somente buscando forças em Cristo e amando com o amor que Ele nos amou. Amados, visto que também estamos rodeados o quê? De tão grande nuvem de testemunhas, deixamos sempre de lado todo o peso, o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos correr com paciência a corrida o quê? Que está proposta diante de nós. Olha para Jesus, olha para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo Senhor, pelo gozo que lhe foi proposto, ele suportou aquela cruz, ele desprezou a desonra. Ele está sentado à destra de quem? No trono do Senhor, Hebreus 12, do 1 e o 2. Somente o amor e o perdão têm a força suficiente, amados, para limpar do coração toda a raiz de amargura. Felizmente, a palavra de Deus nos dá a orientação correta. Sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros. Perdoa mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 4, 32 e 5, 1 e 2. É necessário arrependimento, amados. É necessário confissão de nossos pecados a Deus e a quem for preciso. É necessário arrependimento. É necessário pedir perdão. Liberar o perdão também é necessário, né? Já disse aqui que Nabal não teria morrido de tanta amargura caso ele tivesse reconhecido o seu erro e pedido perdão a Davi. O amargurado continua sempre o quê? Rejeitando a Deus em sua vida. Enquanto ele não for curado pelo perdão e tiver um coração sincero, contrito, arrependido, ele não consegue se livrar. Confessa as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Tiago 5,16. Vou deixar uma reflexão para vocês, amados. Para os casados, principalmente. A vida a dois é um tremendo desafio a ser vencido. São duas mentalidades diferentes, criados em famílias que na maioria das vezes não tem nada a ver uma com a outra. Pode observar. Já vi um casal contar que a mãe havia ensinado a esposa a guardar o vinagre na geladeira. E a mãe do esposo havia ensinado ele a guardar o vinagre aonde? No armário. Pronto. A briga estava feita, porque o esposo não admitia guardar no lugar onde a esposa queria. Afinal, quem estava certo? Se o vinagre não estraga nem dentro e nem fora da geladeira. Assim vivemos os anos acumulando rancores, amarguras, deixando a nossa alma ferida.
deixando com que os problemas entrem dentro de nós. Prestem atenção, o veneno só faz mal se você tomar. As brigas se acentuam por outros assuntos, sejam graves ou não. Tudo vai depender de nós. O sentimento que está dentro de nós torna um simples desacordo num evento gigantesco. No final, nenhum vencedor, somente feridos. E a ferida dos dois só vai aumentando, porque quem está ferido, fere. E quem está machucado, machuca. Mas quem é curado, cura. Aleluias! Assim eu quero deixar essa palavra para você. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe seu coração, que o Senhor te transforme, que o Senhor te dê a direção, entendimento, discernimento e que você se permita ser curado, curada, limpo. Deixe o processo do Senhor te curar. Tire quem está no pedestal do seu coração e coloque quem devidamente deve estar. O Senhor Deus, o Senhor Jesus e o doce Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Grande abraço da Mone e do Lê. Beijos no coração. Fiquem com Deus.